Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus, que mais uma vez nos quer unidos em torno da sua palavra, da palavra da Igreja. Meus queridos, paz e alegria a todos vocês. Eu os recebo com a mesma palavra com que a Igreja nos acolhe hoje na celebração da Santa Missa. O versículo que a Igreja escolheu para abrir o nosso dia, e por que não, abrir a nossa vida no dia de hoje. Olha, eu gosto muito de pensar que no nosso dia a dia há acontecimentos e encontros que nós podemos prever. Mas os nossos dias também transcorrem no meio de imprevistos. Pessoas que não esperávamos encontrar, encontramos. Pessoas que tínhamos programado encontrar, não encontramos. Acontecimentos que para nós eram tranquilos, normais, previstos, não são aqueles que acontecem. Outros que não havíamos previsto e nem tínhamos nos nossos projetos e planos, não fazem parte do nosso cotidiano, aparecem para nós. Qualquer que seja a situação que nós possamos vir a viver, é muito bom a gente começar o dia colocando tudo nas mãos de Deus. Senhor, essas são as coisas que nós prevemos. Mas estamos abertos também se eles não acontecerem e virem a acontecer coisas que nem tínhamos noção que poderiam fazer parte do nosso dia, graças ao seu querer ou à sua permissão. Então hoje a palavra de Deus é tirada para nós da carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Aproximemo-nos, seguros e confiantes, do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça do auxílio no momento oportuno. Eu penso que hoje eu devo ficar só nesta palavra. Se nós tivermos a paciência, o tempo também suficiente para dirigir aquilo que Deus tem para nos dizer, basta que fiquemos com uma palavra de Deus e a nossa vida será plena naquele dia. Vejam o que o Senhor coloca para nós hoje, através do autor desta carta. Ele nos convida, nos exorta, nos estimula a nos aproximarmos do trono da graça. Que trono da graça é esse? Para o autor, ele está contemplando a liturgia no céu, o Cordeiro, né? O Pai. Mas nós podemos pensar também numa coisa nossa aqui. O trono da graça para mim, para nós hoje, será o coração da Santíssima Trindade, o coração do Pai, o coração de Jesus, o coração do Espírito Santo, que nada mais são do que um único coração. Aproximemo-nos do trono da graça, do coração de Deus. Nós precisamos reservar, meus irmãos, um tempo para isso. Ainda que sejam apenas alguns minutos. Parar com tudo e chegarmos até o Senhor, até Deus. Nos aproximarmos de Deus, tomarmos consciência
da presença de Deus. Isto pode levar apenas alguns minutos. Mas o autor da carta diz como é que nós devemos nos aproximar deste trono de onde brotam para nós todas as graças de que nós temos necessidade. Ele diz: seguros e confiantes. Segurança e confiança. Nós podemos ter este sentimento, esta certeza, esta segurança confiante, esta confiança segura, de modo absoluto? Certamente, porque o objeto da nossa oração é Deus. É Deus a quem nós estamos procurando. É em Deus que nós estamos buscando a graça de que nós necessitamos. E por isso, só estes dois sentimentos, convicções do nosso coração, são suficientes para eu saber que Deus providenciará para mim, no momento oportuno, não só a misericórdia, que nós precisamos a todo momento da misericórdia de Deus, mas alcançamos a graça do auxílio que nós precisamos para o meu hoje, para o nosso hoje. Seguros e confiantes. O nosso catecismo nos explicita bem este versículo da Bíblia no capítulo em que ele trata do Pai Nosso. E eu gostaria que vocês depois tomassem nas suas mãos o catecismo no ponto 2778. 2778. O catecismo diz assim: a força do Espírito Santo que nos introduz na oração do Senhor se traduz nas liturgias do Oriente e do Ocidente pela bela expressão tipicamente cristã, parresia, que significa simplicidade sem rodeios, confiança filial, jovial segurança, audácia humilde, certeza de ser amado. Eu gostaria que a cada celebração eucarística, quando o sacerdote nos convida para a oração do Pai Nosso, a mais bonita de todas as possibilidades desse convite, das sugestões desse convite, para mim, é essa que fala assim: ousamos dizer. Ousamos dizer. Irmãos, rezemos a oração que o nosso Pai nos ensinou, que o nosso Jesus nos ensinou. Ousamos dizer, Pai Nosso. Ousadia, que, como diz o catecismo, tem uma expressão tipicamente cristã, a parresia, que significa simplicidade sem rodeios. É o que nós gostaríamos. Eu vou me apresentar ao trono da graça, ao trono, ao coração de Deus, de onde me vêm todas as graças, com uma simplicidade sem rodeios. Senhor, a minha necessidade deste momento é isto. Senhor, eu estou precisando de uma graça para tal pessoa. Senhor, tal outra pessoa me veio procurar e apresentou o seu problema, que é este. Ousar ser simples e sem rodeio. Eu acho que a nossa oração pessoal, comunitária, nos nossos grupos de oração, precisam aprender muito com este ponto do catecismo da nossa igreja, 2778.
É como na linguagem popular a gente fala, direto ao assunto. Vamos direto ao ponto. Não ficar rodeando. Ai, Senhor, vós conheceis as minhas necessidades, vós sois todo-poderoso, vós sois. Mas, e lá no final, apresentar a sua necessidade. Simplicidade sem rodeios. Poucas palavras, porque Deus já conhece tudo, e colocar nas mãos de Deus. Parresia ou ousadia cristã ainda significa confiança filial. Eu tenho um pouco de medo de usar essa expressão filial, porque às vezes nós temos uma experiência negativa com nossos pais, que não despertavam em nós sentimento de confiança. Pelo contrário, há muito pai que suscitou e suscita no coração dos filhos medo. Medo. E por isso mentem. Por isso não chegam. Por isso não têm coragem. A nossa tendência é transferir para Deus a imagem que temos dele, baseados na figura do nosso pai, que nem sempre colaborou para que nós fôssemos pessoas hoje seguras e confiantes. Mas eu queria também fazer você lembrar que quando Jesus fala do pai dele, num determinado versículo, ele diz assim: o meu pai e vosso pai. Quer dizer, o meu pai é o vosso pai. O vosso pai, verdadeiramente, é o meu pai, é o pai do céu. Se o nosso pai falhou em alguma coisa, não é esse modelo que eu vou usar, projetando na figura do pai do céu, na pessoa do pai do céu. Na pessoa do Pai de Jesus Cristo, o nosso Pai, eu posso confiar plenamente, filialmente, confiadamente, porque Ele é meu Pai. E qual é o pai que não dá coisas boas a seus filhos? Qual é o pai que não se permite dar aquilo que sabe que não vai ser bom para o filho, mas que não deixa de dar alguma coisa no lugar daquilo? Confiança. Ousadia ainda significa uma segurança jovial. É próprio dos jovens serem ousados, audaciosos, corajosos, muitas vezes além das medidas, expondo a sua própria vida, sem medir consequências. É o modelo do espírito com que nós vamos nos aproximar do trono da graça, com uma segurança tão grande, porque nós sabemos em quem colocamos a nossa confiança, uma segurança tão grande em Deus, audaciosamente, sem medir muito as consequências, porque todas serão construtivas e boas, porque partem do trono da graça, do coração do nosso Deus. Uma parresia que significa também uma audácia humilde, isto é, uma coragem, uma audácia, uma ousadia que tem os pés no chão, que sabem que somos feitos de barro, que somos feitos de material não muito confiável, frágil, e que ao mesmo tempo em que somos ousados, precisamos não perder de vista que somos limitados. Nossos pés são de barro. Humildade
Não pretender que porque somos confiantes, seguros, simples, Deus está obrigado a dispensar para nós todo e qualquer auxílio do modo como nós pedimos, do modo como nós achamos que precisamos, na hora em que nós achamos que tem que ser. E, finalmente, parresia, ousadia, coragem, significa também a certeza de sermos amados e por isso ousamos. Meus queridos, eu gostaria de terminar também com uma palavra de Deus, da mesma carta aos Hebreus, mas agora no versículo 10, versículo 22. Portanto, depois de tudo isso que nós comentamos, refletimos, falamos, aproximemo-nos de coração sincero e cheio de fé, com o coração purificado de toda má consciência e o corpo lavado com água pura. Significa, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. Senhor, a minha consciência me acusa de alguma coisa que eu não fiz de acordo com a sua vontade. Eu não tenho meu coração purificado e por isso sei que eu preciso do vosso perdão, da vossa graça, porque eu me arrependo. Eu lamento profundamente ter manchado o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, a minha mente, os meus sentidos, as minhas intenções. Vos pedimos, Senhor, de todo o coração, com a igreja, aquilo que ela nos ensina hoje. Nós vos pedimos, ó Deus, que o vosso Espírito nos transforme com a força dos seus dons, dando-nos um coração capaz de vos agradar e de aceitar a vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Fique com esta minha mensagem humilde, mas fervorosa para o seu dia de hoje. Amém.